Olá, olá, boa tarde todo mundo. Então, agora às 15 horas a gente vai começar a live a respeito do terceiro setor como expressão de cidadania. A gente vai receber aqui Nancy Rajão. E eu ia enquanto entrelaçando vidas, porque algumas pessoas já nos assistem, né, em algumas lives, mas não é sempre. Então a gente vai se apresentar, né, Rafa? Você tá aí? Cheguei. Então tá bom. Então, meu nome é Tânia Mader, eu sou fisioterapeuta e eu e Rafaela somos idealizadoras desse projeto Entrelaçando Vidas. Eu trabalho com cuidados paliativos há 10 anos e sou fisioterapeuta há 22 anos. E esse ciclo de lives que a gente está fazendo é para trazer um pouco para vocês das nossas conexões e dos nossos entrelaces, né, durante esse tempo, né, de profissão, esse tempo de vida nosso. E sempre aqui a gente está recebendo ou um professor de um curso nosso, ou um professor e um amigo. Enfim, então a gente vê que a vida profissional e a vida pessoal, ela vai realmente promovendo, né, essas conexões, e aí essas pessoas vão vindo andando junto com a gente na nossa vida, e né, vou deixar a Rafaela se apresentar aí antes da gente chamar a Nancy Rajão. Ei, pessoal, boa tarde. Eu sou a Rafaela Aquino, uma das idealizadoras do projeto junto com a Tânia. Também sou fisioterapeuta, formada há 14 anos. Trabalho com cuidados paliativos há pelo menos 10. Estou terminando a minha formação nos cuidados paliativos. Estou fazendo um curso aqui no Rio, Fundação Kubler-Ross. Tenho a formação pela Sotamig, né? E estou terminando uma pós-graduação. E atuo já nessa linha de frente há algum tempo. E junto com a a gente resolveu esse projeto, canais de contato para nos ajudar a entrelaçar tudo isso que a gente acredita em si. O voluntariado é uma dessas coisas. Tânia, eu vou deixar você com a Nancy e vou ficar assistindo aqui, tá bom? Tá, deixa eu só ver, porque eu acho que a Nancy não entrou ainda, Rafa. Só um minutinho. Tá, joia? Eu acho que não. Assim, né? Eu posso ficar aqui sozinha também, mas pode ficar tranquila. A Marisa já chegou, amiga da Nancy. Se quiser, então, eu vou vendo se ela chega aqui, então. Eu já avisei ela que eu tô aqui, tá bom? Tá, joia, gente. Obrigada, Boa Rafa. live para Beijo. vocês. Eu vou ficar aqui assistindo. Um beijo. Tá ótimo, obrigadíssima. Então, gente, nessa parceria que a gente faz, né, de fazer essas lives, a gente traz, então, essas pessoas que fizeram, né, e fazem, né, toda a diferença na nossa formação profissional e na nossa vida. E os temas também são sempre relevantes, né, para o nosso, aí a Nancy vai entrar, para a nossa prática profissional e, obviamente, a gente traz muito dos conteúdos para o nosso dia a dia, para a nossa prática diária. Boa tarde, Nancy. Oi, boa tarde, Tânia. Tudo bem? Tudo bem? Então, Nancy, a gente já se apresentou aqui, eu e a Rafaela, né, do projeto Entrelaçando Vidas. Aí a gente queria, né, que você se apresentasse. E antes de você se apresentar, eu vou só te falar, vou falar assim para todo mundo, né? Eu conheci a Nancy, a gente até fez uma postagem essa semana sobre nosso convívio, né, nosso vínculo. Eu conheci a Nancy enquanto fisioterapeuta dela, na minha clínica de Pilates e de terapias complementares. Então, a Nancy é cliente há quase 10 anos, ou um pouco mais. E aí, a gente, não precisa falar tanta data, né? E aí, nesse entrelace da nossa vida, né, do ponto de vista ali profissional, eu com a minha prática e ela sendo minha paciente, a gente foi verificando alguns vínculos, né, fora gostar de vinhos e muitos livros bons, a gente... Então, a gente coloca essas boas experiências. Então, a gente, né, numa das conversas em 2017, a gente percebeu que além, né, das outras afinidades que a gente tinha uma afinidade também sobre, né, o assunto do voluntariado, que é o do terceiro setor. E aí, em 2017, a gente ofereceu no Hospital São Francisco o primeiro curso de capacitação de voluntariado, e a gente está esse ano oferecendo o segundo curso de capacitação de voluntariado. E aí a gente foi percebendo, né, assim, que assim,
muita coisa foi se somando e as portas foram se abrindo, né, nesse sentido. E o meu TCC de cuidados paliativos também na faculdade média foi sobre voluntariado, né, e cuidados paliativos, e a Nancy foi a coordenadora. Então, seja muito bem-vinda, Nancy. Obrigada. Então, Uhum. Escuta, bom, vou me apresentar, né? Eu sou Nancy Rajão, atualmente sou professora, né? Estou professora na PUC Minas, né? No curso de psicologia, sou psicóloga, mestre em filosofia também, e nesses longos tempos aí, há muitos anos dando aula, né? Por que de repente a gente está aqui, né? Então a gente foi participando, foi percebendo uma área muito interessante de trabalho que precisava muito da ajuda da psicologia, né? Então, né, se quiser, posso falar como é que começou o estudo, como é que foi entrando, né? Então, assim, ao longo dos meus 20 anos de PUC, né, dando aula e como clínica também, mesmo na clínica, eu fui percebendo o aparecimento, o surgimento de um campo de trabalho muito interessante para psicólogos, que era o que a gente chama terceiro setor. E a partir daí, fui migrando para o lado, trabalhando psicologia social e psicologia do trabalho. Sabe? E aí, o que aconteceu foi que nesse encontro foi surgindo, foi me aparecendo, né? Foi aparecendo para mim, foi se colocando no meu caminho esse tema do terceiro setor. E o que é terceiro setor, né? Conta pra gente, né? Porque algumas pessoas falam assim, o que é terceiro setor? Na verdade, ele atualmente está ainda em transformação, mas o primeiro setor que a gente considera é o Estado, que oferece todos os seus serviços, os serviços públicos, é o primeiro setor que se chama da sociedade em termos de trabalho. O segundo setor é o mercado em geral, as indústrias, comércio, todo o sistema privado e empresas privadas. E o terceiro setor vem esse que tem um lado que é todo voltado para as questões públicas da sociedade, mas não é do Estado, não tem a ver com o Estado. Ele tem um controle do Estado, mas ele não é estatal. Né? Então, é a possibilidade. Né? O que o terceiro setor começou? Ele tem uma história para a gente entender ele um pouco também. Né? Como a gente sabe, em 1543, a primeira instituição do terceiro setor no Brasil é a Santa Casa de Misericórdia, em Santos, que foi criada em Santos. E ela teve todo esse caráter de assistencialismo, de atendimento à saúde. Então, no início, o terceiro setor teve todo esse caráter de assistencialismo, de cuidar da saúde ou de pessoas carentes também. Mesmo antes disso, né, sempre teve o aspecto religioso, né, cuidar dos carentes, né, das pessoas que pobres, não tinham recursos. Mas com o tempo, do final dos anos 90, à medida que foi desenvolvendo a sociedade, dos anos 90 para cá, o que aconteceu? Os movimentos sociais começaram a aparecer mais, a se colocar mais em sociedade, a exigir, não mais só buscar do Estado. Primeiro, o movimento foi de cobrança do Estado. Ah, você tem que fazer isso e tudo. Mas, à medida que eles foram amadurecendo, atualmente nós temos um terceiro setor já ficando mais amadurecido, que ele tem uma responsabilidade, sim, de cobrar, mas também de participar, de também estar junto com o Estado para buscar não ficar nessa posição da carência somente, mas que as pessoas não são carentes, elas têm um direito à qualidade de vida. Então, é buscar, os movimentos têm a ver com isso, buscar os direitos dessas pessoas. Entendeu? Mais ou menos aí ficou claro para você agora? Por que é que a gente fala terceiro setor? Verdade, sim. Então, mas você acha, assim, para algumas pessoas, você acha que o voluntariado, assim, ele é uma missão?
Ele é um encontro com alguma coisa dentro e, enfim, vira uma missão? Como é que você tem para falar disso aí? Olha, isso começou muito no início, era uma missão, mas se você pensar para a psicologia, por exemplo, a gente não considera como missão. Se você pensar que é uma missão, fazer alguma coisa como missão tem a ver com uma coisa de sacrifício. Tá. E não é por aí que a gente tem que entender o terceiro setor, o voluntariado. Ele tem a ver, tem que ter uma coisa do prazer, de você estar envolvido com algo que tem a ver com você. Então, tem a ver com valores, outros valores, que a gente tem que entender os valores em 3 níveis. O nível do voluntário em si, da própria comunidade que ele está envolvido e da sociedade. Se você pensar aí, né, dos valores da comunidade, do indivíduo, né, do voluntário, alguns a gente já falou, já tem trabalhado eles, que ele se sente útil, né, ele se sente fazer parte de uma comunidade, ser reconhecido, alguns por vaidade, a gente sabe também. Não importa, é uma coisa mais pessoal, de que aí é a história de cada um deles. É viver experiências diferentes, que ele não teria condição na rotina dele. Tem várias coisas. Isso no nível para o voluntário. Para a comunidade, a gente pensa assim, que alguém está sendo beneficiado com isso. E isso implica para o beneficiário que ele está sendo reconhecido, né, que ele está sendo respeitado nos direitos dele, no apoio também, ele recebe apoio e instrumentos para poder sair daquele momento. Porque se no início as pessoas achavam que esses carentes, eles eram carentes porque eles não eram capazes, eles não tinham condição, eram preguiçosos, ou qualquer outra justificativa. Não havia uma análise disso, de que essas pessoas, na verdade, não faltava uma análise do contexto social, socioeconômico, da verdade. Ninguém está ali por escolha, não. Né? Caiu ali por escolha. Ninguém quer escolher isso para si. Né? Então, isso independente, né? Algumas outras questões, as pessoas às vezes comprometidas psicologicamente, tudo bem, é outra coisa. Mas à medida que se percebeu que isso era uma busca, na verdade, de buscar, de revitalizar a sua comunidade, de que ela tenha uma qualidade de vida como qualquer outra. Sim. Não é porque é pobre ou rico, eu tenho direito a ter uma boa escola, a ter acesso a um bom hospital. Tem mais a ver com, e as comunidades estão participando mais, sim, elas têm uma luta, sabe? Elas têm uma luta de que eu quero, agora não é só pedir o Estado, faça isso para mim, não. Ela determina. Vou dar um exemplo. Ribeirão de Abreu. Deixa eu perguntar uma coisa. Parece que algumas pessoas estão falando que o seu áudio não está bom. Para mim está perfeito. Mas se por algum acaso tem algum som ligado aí, ou tem algum ruído em volta, não, né? Não, não. Tá, então tá bom. Posso aumentar um pouco. Tá, vê se aumentando ajuda aí. Tá. Aí eu vou tendo uma resposta aqui da turma. Mas pode seguir, pode dar o exemplo. Então, por exemplo, né, que é inclusive um dos campos de trabalho que a gente tem, que meus alunos têm, estagiários têm na PUC, né, que eu dou aula lá, que eles fizeram um movimento de que o Ribeirão do Onça vivia invadindo as casas que estavam na beira do rio. E à medida que eles fizeram os movimentos deles, exigiram do Estado, né, da prefeitura, retirar esse pessoal, mas não é retirar para onde eles querem, qualquer um, onde o Estado quer, não. É para onde eles acham que é o melhor para a vida deles. Uhum. Entende? Então, isso é muito bonito. E eles também passaram, assim, agora esse espaço que tem aqui, nós queremos usá-lo como nos interessa. Então, eles reflorestaram, estão reflorestando toda a beira do rio, estão fazendo hortas comunitárias, espaços de lazer. Então, eles estão fazendo uma intervenção na comunidade. Uhum. Então, esse benefício, eu acho importante. A Marisa está falando que está tendo um soluço de fundo. Exatamente. Para mim está absolutamente perfeito, mas as pessoas estão falando que está ficando
o som tá baixo, parece que tem um eco na sala. Você tem um fone de ouvido, não? Não, não estou com fome, não. Não, você tem algum aí? Tenho. Que aí a gente pode tentar, assim, né? Porque aí às vezes é melhor para tudo aí. É porque eu acho importante, né, assim, enquanto você conversa aí, a gente lembrar que, assim, o trabalho voluntário, ele não compete necessariamente com o trabalho remunerado, ele não tem nada a ver, né? Uhum. É o momento, e assim, ele também não tem a função, vamos dizer, de tapar buracos, né? De ocupar um espaço né, que as pessoas não estão, né, de alguma coisa que para compensar simplesmente carências. Né? E eu acho que é importante a gente ter a ideia de que sim, o trabalho voluntário a gente vai trabalhar com, né, solidariedade. Eu acho que a ideia aqui que a gente vai falar, né, que é a questão da cidadania, né, a gente exercer nosso direito de fazer, de servir pelo outro e de ajudar que nosso bairro, a nossa comunidade, uma determinada população que a gente, né, julga que tem direito de estar em melhores condições, mais bem cuidada, mais bem assistida, né? Uhum. Deixa eu ver se Deixa eu pensar aqui se melhorou. Pode ir falar, Nancy, fica tranquila aí. Tá. A outro aspecto que a gente está falando é sobre o... Está escutando? Tá, e para mim tá ótimo, continua perfeito. Tá. A outra parte que eles falam é que se você... o outro que eu falei do voluntariado, né, do voluntário, da comunidade e da sociedade. O que a sociedade ganha com isso? Né? Ela ganha em relações, a mudança das relações, né, de trabalho que ela introduz outras práticas, que não é só da competição, né, tem a ver com solidariedade, trabalho em equipe, respeito pela diversidade, né, tem várias coisas, esse comprometimento com ações, por exemplo, ou parcerias. Então, tem outras questões, garantir os direitos sociais mesmo, garantir uma qualidade de vida, sabe? Então, e por isso é que entra a psicologia, foi aí que a gente entrou. Por que a psicologia nós fomos resolver trabalhar com essa questão? Sabe? Você acha importante, Nancy, por exemplo, vamos supor, né, eu fiz um trabalho voluntário em 2011 com pacientes com câncer, porque era, né, a minha afinidade, a minha busca ali naquele momento. Mas óbvio, assim, porque já tinha uma estradinha relacionada com pacientes oncológicos ou em cuidados paliativos. Mas você acha que se a pessoa hoje acordar de manhã e falar, nossa, eu quero fazer um trabalho voluntário, você acha que ela precisa, né? A gente sabe disso, né? Por causa do curso e tudo, mas você acha que ela precisa, vamos dizer, um pequeno trabalho assim de autoconhecimento, se fazer algumas perguntas para ela saber o que ela está de verdade disposta a fazer? É claro, né? Isso eu observei também exatamente com esse trabalho que a gente foi fazendo com as comunidades, associações comunitárias através dos meus estagiários. Deixa eu tentar só fazer aqui, tirar do meu iPhone. Ok. Não sei por que está picando ainda não. Todo eu mundo, também estou ouvindo picando. Para mim, você está falando claramente. Então, tomara que na gravação fique tudo certinho, né? Espero. Acompanharem isso, né? Mas dá um retorno aí, gente, para ver se melhorou um pouco. Que também eu estou ouvindo picado. Ah, você está ouvindo picado? Eita. Não você está ótima, mas eu mesmo estou me ouvindo picado. Ah, tá. Não sei por quê. Bom, então vou entender, né? Porque quando a gente começou a trabalhar, o retorno que eu fui tendo dos meus estagiários em campo era exatamente de pessoas que queriam ajudar, começavam a ajudar e depois largavam. Por que largavam? Por que abandonavam? E às vezes ficava sozinho. Uma pessoa lá ficava sozinho, ou quem idealizou aquela associação comunitária ficava sozinho. Então, começamos a analisar, fazer um diagnóstico exatamente disso. Que não havia uma identificação de cada um deles com o que eu gosto de fazer, onde que eu quero participar, de que forma, qual o tempo, e nem do gestor.
Tá. Nem o gestor tinha essa ideia. Ele achava que se você vem voluntário, você tem que aceitar o que vem. Você tem que aceitar o que eu te mandar. E não é assim. E às vezes reproduziam essa atitude, às vezes autoritária, dentro do ambiente, que a gente aprendeu anos e anos da empresa privada, né? Das organizações privadas. E não é isso da competição, não tem nada a ver. Os valores são outros, é solidariedade, é o apoio. Às vezes é ter a compaixão pelo outro, não é ter dó. Não estou falando em dó, tá? Eu estou falando de ter compaixão com o sofrimento de alguém, né? Querer participar e ser reconhecido nisso, e ter voz ativa. Isso é importante. O voluntário precisa ter voz ativa aonde ele também está trabalhando. Sabe? Alguns gostam de ser mandados, faça isso e tudo, beleza. E isso é importante o gestor saber quem gosta disso e quem não gosta. E você saber também, eu gosto ou não gosto. E tem várias características, né, Nancy? Aquilo que a gente discute também, assim, em termos... Às vezes a pessoa ela vai querer ser um voluntário esporádico, às vezes ela vai querer ser um voluntário semanal. Isso vai depender não só da característica, né, vamos dizer, da personalidade dela, mas da fase de vida, às vezes, que ela tá, se ela tem mais ou menos tempo para se dedicar àquilo, né? Exatamente. Então, por isso é que eu acho importante a gente ter esse autoconhecimento. Sabe? A gente buscar saber o que eu gosto, que tipo de pessoa eu quero trabalhar, com quem que eu quero ajudar, que tipo de ajuda eu quero dar. E tem aquela que pode ser direta, né, ao assistir, né, e pode ser aquela que a gente faça um trabalho administrativo no hospital, ou fazendo, né, busca ativa para conseguir dinheiro, doações, né? Então, às vezes a pessoa assiste, né, algum paciente ou alguma pessoa especificamente, ou ela assiste a ação, né? Exato. E aí nós estamos lembrando uma coisa, e exatamente, por exemplo, nós estamos todo mundo trabalhando online, né? Todo mundo trabalha remoto, todo mundo em casa. E, de repente, esse coronavírus vem, assim, chamar atenção, inclusive, para um público que está totalmente, assim, que era invisível, né? Sempre esteve aí. Né? Então, como é que a gente faz agora? E se passar? Né? O que muitas vezes as pessoas falam, né? O brasileiro não é voluntário, não é generoso. Ele é generoso. Mas ele é muito emocional também. E se na hora que passar, muitas vezes assim, ó, tem aquele impacto emocional, todo mundo ajuda, depois esmorece. Tem gente que quer trabalhar assim, só pontualmente mesmo. Beleza. Mas tem outros trabalhos que podem ser de se continuar. Então, a minha preocupação é, passando esse momento do coronavírus, o que vai sobrar? O que é que nós podemos construir com isso, em termos de um trabalho voluntário, que seja mais organizado, mais profissionalizado? Não é ser trabalho igual da empresa, não é isso, mas ter compromisso, ter responsabilidade com ele, sabe? Fazer com que ele se mantenha, sabe? Porque isso é importante. Qual o compromisso que eu vou ter? Sabe? Eu posso não querer ir lá, posso até ajudar financeiramente, posso ajudar da minha casa a fazer um trabalho online, nada impede. Mas eu acho que está chamando a atenção esse momento para a importância do voluntário. Sim. A importância da presença nossa em ações de transformação social, né? De mudança e participação social, antes de mais nada, né, Nancy? E aquilo que você falou, às vezes acontece como se fosse assim, a tragédia de Brumadinho, e todo mundo se mobiliza. Depois tem que esperar outra tragédia, porque senão ninguém mobiliza mais, né? Enfim, não há uma perseverança, né? Uma forma de dar continuidade a isso, muitas vezes. As pessoas não encontram isso, né? Elas acham que são só os momentos que elas são úteis, né? Ou podem ser úteis, né? E a gente sabe que depois, né? Tem várias pessoas que estão sofrendo ainda com aquele impacto. Sim. Né? Não só financeiro. Perdas, lutos, ainda não são elaborados. Tem muita coisa que não está elaborada. Né? E inclusive financeiramente, como é que tem que se recuperar,
Uhum. né? Então, tem muita coisa para a gente fazer. Então, os movimentos sociais, o terceiro setor, a questão, essa ideia da gente pensar como uma cidadania, uma expressão de cidadania, nesse sentido. Qual é a minha responsabilidade, o meu compromisso com as mudanças da sociedade? Sim. Uhum. Sabe? Eu, E a como sociedade é um dinâmico, né? Assim, ela está em constante transformação, né? Eu, como psicóloga, eu posso ajudar, então, a preparar os voluntários para também terem um suporte psicológico para enfrentar várias questões que vão ver, uma realidade que às vezes não faz parte da vida deles e que de repente eu tenho que me haver com ela. Uhum. Entende? Ou vai, às vezes, vai reacender sofrimentos meus que eu achei que estavam guardadinhos. Porque muitas vezes, Nancy, vê se eu estou certa, assim, algumas pessoas, elas se tornam voluntárias a partir de uma dor que elas tiveram, né? Uhum, de uma perda, exato. de alguma coisa que elas passaram e elas de alguma forma querem retribuir aquilo, né? Mas aí tem que entender muito se o tanto que é retribuição e o tanto que é compensação, né? E que fase que está daquele processo de luto para poder encarar um trabalho voluntário. Exato. Né? Ou eu estou fazendo só para amenizar minha culpa. Aí eu podia ter feito mais para essa pessoa, então vou fazer para o outro. Não vai resolver. Uhum. Vai dar certo. Sim. Então a gente tem que estar atento. Então o meu trabalho, por exemplo, como psicólogo, fica muito nesse sentido, de ficar atenta a escutar quem é esse trabalhador voluntário. Uhum. Ele está ali porque ele escolheu. Sim. E se ele escolheu, né? Então, assim, eu tenho que cuidar disso também. Uhum. Né? Vários artigos falam sobre isso, né? No trabalho voluntário em cuidados paliativos, né? Que envolve, obviamente, né? Perdas frequentes, né? Esse sentimento, às vezes, de impotência que muitas pessoas sentem, enfim, e como que é importante o gestor desses voluntários compreender isso e dar o apoio ao voluntário, né, Nancy? Então, assim, isso de a gente fala assim, eu quero ser voluntário, e aí a gente sai no meio da rua, é um pouco utópico, né? Porque a gente precisa de alguém, né, talvez, assim, hierarquicamente acima no sentido de organização, para poder estruturar isso, né, e dividir tarefas, né? E a próprio terceiro setor, ele está se complexificando. Sabe? Atualmente você tem terceiro setor com atividades em tantos campos. Tem escolinhas de futebol, danças, sabe? Escolinhas de dança, capacitação, orientação aos jovens. Não é? Eu lembro que lá no grupo de apoio a portadores de câncer, né, onde eu fiz meu trabalho voluntário em 2011, eu trabalhei lá, né, enquanto voluntária na área da fisioterapia mesmo, mas tinha um assistido, né, inclusive usuário do programa lá, que ele tinha câncer, ele estava tratando um câncer e era paciente lá do grupo, e ele alfabetizava os colegas do grupo. Né? Então, ele era um assistido, mas ele também era voluntário, porque ele percebeu que muitos dos assistidos não eram alfabetizados, e não só alfabetizados ABC e escrever, não, alfabetizados no computador, ele ensinava todo mundo a ter uma página no Facebook e tal. Então, aquilo é dinâmico, né? A gente vai se reinventando. Eu acho que hoje a gente está aí de voluntário ensinando um monte de gente a ter Instagram e fazer live. Eu sou uma que ainda sou ignorante nisso. Ai, Deus, não, mas assim, o trabalho é na brincadeira aqui, mas o trabalho voluntário, de fato, ele envolve um compromisso, uma frequência, né, um comprometimento de atitudes, né, de tarefas ali aqui que você tem, mas também uma preparação para aquilo, né? Sim, eu acho que é principalmente isso. Até onde eu quero ir? O que eu quero e até onde eu quero ir? Para a gente não se ultrapassar também, não ultrapassar seus próprios limites. Sim. E depois passa para o outro lado, fica adoecido, né? Isso. Então, a Rafa está colocando aqui, né? Ser voluntário é com sentido, né? Realmente a gente tem que dar um sentido e um significado àquilo
nós, né? Porque senão a gente simplesmente começa a fazer para, sei lá, postar foto para ficar bonito, né? A gente até comenta um pouco isso, né? Como que às vezes a pessoa faz no intuito só de mostrar para os outros, né, que está fazendo. Exato. De repente ela precisa fazer para um crescimento interno ali, né? Não para o ego dela, né? E aí que eu entro, que eu acho que entra a questão da gestão. Ele ter um olhar para essa pessoa e não simplesmente dispensá-la. Não é isso. Sim. Como que eu posso ajudar essa pessoa a se transformar também, a sair dessa posição e ver o que é que realmente isso significa para o outro, ela estar ali e ela poder ver isso de uma outra forma. Que muitas vezes o gestor sai, chatice, de vontade, dispensa, né? Não vou gastar meu tempo. Conta disso não, né? Aí você já dispensa. Às vezes foi a forma de abordar, né? Ou às vezes é uma relocação dessa pessoa, né, Nancy? Você como psicóloga deve ter essa percepção de, às vezes, a pessoa, às vezes, ela não tem, né, às vezes, algumas ferramentas que precisa trocar ali direto com o idoso, por exemplo. Mas se colocar ela para distribuir alguma coisa ou separar mantimentos, alguma outra coisa organizacional, ela vai sair super bem, né? E tá tudo certo. Exato. E eu acho que isso é importante. Se o próprio gestor não sabe, não é capaz de fazer essa reflexão com a pessoa, ela pode também saber buscar quem que ela poderia, porque aí entra as parcerias, sabe? Isso que é importante. Todo o terceiro setor está trabalhando muito com parcerias. Não dá mais para a gente, é tudo muito complexo, não dá mais para a gente trabalhar. Vou dar um exemplo, né? O projeto que a gente está envolvido, que esse curso faz parte dele também, que é o projeto de gestão da PUC, gestão com pessoas do terceiro setor. Eu tenho alunas dentro da comunidade ajudando a pensar com eles qual é o espaço de cada um, sabe? Então, elas têm que discutir cada função, onde que põe um, onde que põe o outro, o que a pessoa quer fazer, por que você abandonou, por que você saiu. Aí eu não me identifiquei com a missão, com a missão da associação. Beleza, então descubra qual que é, com o que você se identifica. Sim. Né? Então... E Nancy, como que você entende que é seu papel no curso de capacitação de voluntariado? Como é que assim, porque eu lembro quando a gente conversou, né, em 2017, eu te coloquei nessa, não nem precisa colocar não, né? Quando a pessoa sente que é dela o trabalho também, ela abraça, né? Mas como é que você sente esse papel seu ali, ajudando, né, essas pessoas a perceberem as coisas? Conta um pouquinho, assim, das suas disciplinas, né, e o que você fala, como é que é seu papel no curso? Olha, Tânia, é uma coisa que a gente está aprendendo, né? Que isso aí eu não formei nisso, quando eu formei alguns anos atrás, não se existia falar... Né? Logo ali, outro dia. Não se falava nem em terceiro setor, né? Nem se discutia isso, tá? Então, é algo que a gente está aprendendo. Eu estou falando dos anos 90 para cá, isso tudo está aparecendo. Eu fui, inclusive, percebendo que eu precisava ajudar meus alunos, capacitá-los para lidar com essa realidade, né, que eram esse público que eles não sabiam, como é que eu trabalho a questão do trabalho, né, porque ela é importante para nós. Né? O trabalho nos dá um lugar social, me diz quem eu sou também, eu construo minha identidade com isso. Né? Imagina você, não sou mais fisioterapeuta, tira isso da sua vida. Né? Nossa, você fica assim, quem sou eu? Né? O que sobra agora? Tira muito o chão da gente. Então, não estou falando só trabalhar, porque trabalhar essa função que você faz, que a gente faz, e que você gosta de fazer, que você se identifica com aquilo. Certo? Então, eu comecei a ver a importância que eu tinha que trabalhar com meus alunos com isso. Que eles também tinham que se preparar. Sabe? Então, eu tenho atualmente alunos trabalhando com
com várias áreas do terceiro setor que a gente vai estar dizendo, né? Que foi crescendo demais. Então, eu tenho alunos na área ajudando ONGs que estão trabalhando com jovens aprendizes, ONGs que estão trabalhando com cursos de capacitação, ONGs que trabalham com aulas de esporte para as crianças. Entende? Então, e tem outros, e agora tem algo novo que, assim, nós estamos começando a entrar para o lado dos ex-presidiários também, como é que a gente atua junto a esse, que há uma ONG também para isso, para acompanhar as pessoas, os ex-presidiários. Na sociedade, né, Nancy? Exato. Então, assim, os problemas sociais nossos são muito grandes. Né? Então, eu acho que a minha responsabilidade, eu só comecei a ver que o negócio foi crescendo, e eu estou assim, meu Deus, é muita coisa para a gente fazer. Então, quando você chamou para fazer o curso, eu acho que é uma forma da gente ampliar, sabe? Vão ajudar, vão capilarizar mais, sabe? Essas pessoas perceberem, ficarem mais prontas para ajudar o outro de uma forma mais consistente. Sabe? Sim. De uma forma que dê resultado. Sabe? Que a gente possa modificar alguma coisa. Eu acho que as pessoas estão precisando dessa consistência, né? Eu acho que aquele Sigmund Bauman, escritor, né? Ele fala do amor líquido e tudo, mas muita coisa líquida acontecendo, né? Tem pessoas que estão pulando de emprego por momentos, né? Tudo muito volátil, né? E de repente, você falou, esse comprometimento com o trabalho voluntário, com as amizades que você fez ali, com, né, o treinamento que você teve ali, é fundamental para a realização, no sentido que aquilo está, né, tendo e construindo na sua vida, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que assim, quando eu desenvolvi o curso lá em 2017 ou 2016 e te chamei, Nancy, era primeiro assim, porque é aquilo, a gente tá fazendo tudo junto, né? Assim, começando do zero juntas. Mas porque eu vi a necessidade, quando eu fui voluntária, da gente aprender algumas coisas básicas, formação e rompimento de vínculo, essa questão mesmo do se conhecer, né? Para poder ajudar. E eu lembro que foi uma das situações que mais me incomodou na época e tudo, foi que eu tive um paciente lá que eu assistia, que ele teve uma convulsão e eu não sabia o que fazer em convulsão, porque não era... É uma coisa que às vezes você aprende lá na faculdade, né? Não põe a boca da pessoa, estica a cabeça para trás, apoia isso, faz aquilo, mas você aprende, se você não usa, né? A gente não fica com aquilo, né? Na área de trabalho, né, da gente. Eu falei, gente, e também, né, às vezes eu fazia muitos vínculos e de repente eu chegava lá numa sexta-feira, fulano morreu. Falei, como morreu, né? Então, assim, a gente tem que saber, né, a Gláucia Tavares fala muito isso, se envolver e depois desenvolver, né, assim, se envolver no trabalho, mas também saber onde que está rolando aquilo ali, né? Exato, e que isso faz parte da vida. Essa questão, você ligar e desligar faz parte da vida o tempo todo. Sabe? O tempo... E a gente acha, não, eu só vou ligar e não quero pensar no desligar, não, tá? Aí faz parte. Né? E isso você tem lá também, esse apoio para esses voluntários e tudo, esse tipo de... Essa gestão da parte emocional e dessas perdas e desses lutos, ou não no trabalho seu lá? Exatamente, é isso que é um dos trabalhos da psicologia, da gente organizar o trabalho da psicologia junto às ONGs. Que o psicólogo pode estar lá apoiando de várias formas, o trabalho da psicologia é muito amplo. Então, a gente tem para poder ajudar mães que estão com as crianças com problemas na escola, você pode ter, sabe, que também elas são as mães que levam os meninos para a escolinha de futebol, ou os meninos na escolinha de futebol têm problemas de relacionamento. Como que eu posso ajudar os instrutores a lidar com esses meninos, a dar um apoio, a lidar com esses conflitos? Entende? Então, assim... porque muitas vezes a gente se encontra, né, vamos supor, você tem, né, um bando de rapazes ajudando e sendo voluntário,
ensinando garotos a jogarem bola. Só que se esse que está ajudando com toda a boa vontade do mundo, com o conhecimento do futebol, com tudo, ele tem algumas questões dele que ele não conseguiu ali no dia a dia ali lidar, né? Ele vai abandonar e ele era um excelente voluntário. Né? Às vezes não é uma questão de abandonar, é uma questão de fazer a gestão dessas emoções, isso que surgiu, né? Por isso que o trabalho nosso é de poder incluir a psicologia nessas ONGs, nessas associações, para mostrar que dependendo da ONG, aí vai ser, tipo assim, para cada ONG a gente constrói um atendimento. Eu não posso falar, a psicologia em todas as ONGs é igual, não é isso? Que cada comunidade tem as suas necessidades. Tem o que quer, como quer. Entende? Então, é por isso que faz diferença. Entendi. E você acha, Nancy, então, qual que é o grau de, vamos dizer, assim, de importância, de relevância que você dá para essa possibilidade de capacitar voluntários? Olha, eu acho muito melhor. Eu acho assim, é uma coisa assim que dá um upgrade na própria associação comunitária. Sabe, é o que eu tenho visto, que dessa principalmente, que a gente capacitou o gestor. Estou com uma aluna lá dentro também, capacitando os instrutores também, os voluntários que estão lá. O upgrade dessa associação comunitária, em termos de organização, de mais comprometimento, e com isso atraindo, inclusive, o que eu acho também interessante, atraindo recursos para a manutenção dela. Ah, legal. Porque tem muitas ONGs que são construídas com o apoio das empresas privadas para financiar, para ajudar associações comunitárias. Mas ONGs só vão se eles percebem que ela é séria, que ela tem uma transparência, que ela tem uma gestão organizada. Então, com isso, ela está dando upgrade nesse sentido. As empresas estão chegando até ela, oferecendo ajuda. Olha, eu posso dar isso, eu posso fazer isso. Entende? A minha parte é aqui. Credibilidade, né, Nancy? Hein? Maior credibilidade, né? Exatamente. A credibilidade delas é outra agora, sabe? Já tinha alguma coisa, mas assim, na medida que você fazer, dá uma consistência, sabe? Então, as próprias organizações dessas outras ONGs, né, as empresas, começam a ver que ali é um trabalho sério. Não vou enfiar meu dinheiro e eu não sei o que vai acontecer com isso, não. Sim. Porque a transparência é importante para não ter corrupção. Tem muita coisa. Sabe? Quanto mais bem administrada e gerida essa associação, mais vai estar, né? Todo mundo vai ter bons olhos para ela, né? E isso faz toda a diferença para manutenção dela e para o obviamente, dela, né? Exatamente. Muito bom. Mesmo. Então, uma coisa vai gerando a outra, vai atraindo a outra, por isso aí vai criando novas parcerias. E eu não acho que a associação ONGs não consegue viver sem parcerias, não. O Estado não consegue mais, ele já está vendo as ONGs como parceiras. Entendi. Todo mundo entrelaçado e conectado. Exatamente. Vou dar um exemplo da nossa prefeitura. Atualmente, o recolhimento, quer dizer, não com o coronavírus, com a quarentena, mas eles suspenderam, mas o recolhimento dos recicláveis, de todo o lixo reciclável de Belo Horizonte, está sendo realizado por uma ONG. Olha só. Não é a prefeitura que faz, é uma ONG que recolhe. Então, ela transfere isso, é bom para a ONG, para as pessoas que trabalham ali, esses catadores de papel, dessa vida inteira que a gente teve, eles têm as suas associações, olha só, já estão fazendo, e eles recolhem. Então, essa parceria ela é importante. Isso não quer dizer que o Estado tem que estar se eximindo das suas responsabilidades. Não pode. Ele mantém o controle. Sim. Tá? E isso é importante, ele manter esse controle
e também oferecer, fazer uma troca. É uma troca. Sim. E eu acho que, assim, basicamente, Nancy, a gente perceber mais do que nunca, né, que tá todo mundo de mãos dadas, né, fazendo tudo por todo mundo e por todos nós. Então, assim, Exato. se tem uma associação que, né, de voluntários que recolhe um lixo reciclado, que faz uma tarefa específica e que já no final dessa cadeia, né, dessa sequência, já tem pessoas que estão fazendo algum produto com isso, né? Então, assim, eu acho que é por aí, né? A gente entender que é uma todo mundo está trabalhando junto para a limpeza da cidade, para a assistência das pessoas que hoje, né, são mais vulneráveis ou vulneradas já. Enfim, então, assim, é todo um entrelace mesmo de ações para né, aí que a gente entra com a questão da cidadania, né, de entrelace de ações cidadãs, essa expressão da, vamos dizer, da caridade de uma forma geral, que isso não deixa de ser, né, caridade. Não a caridade naquele sentido de, eu sou em cima, você está embaixo, né, porque a gente fala, né, que a gente tá todo mundo no mesmo piso, né, porque hoje me distancia, né, a não ser o meu dinheiro, vamos dizer, que não, mas assim, e um lar de um morador de rua, somos indivíduos iguais. Então, assim, hoje um está numa posição, o outro está na outra, e a gente está ali, todo mundo contribuindo para uma sociedade melhor e um mundo melhor. Não necessariamente essa ideia de você está inferior a mim e eu estou fazendo isso por você. Né? Porque a gente sabe também que no trabalho voluntário é um ganha-ganha, né? Todo mundo está ganhando. Porque quem é voluntário também tem né, muitos retornos, né, emocionais, muitos retornos positivos, né, sobre esse trabalho que ele faz, né? Eu acho que manter a dignidade do outro é importante. Sim. Fundamental. Né? Não é porque eu estou precisando de alguma coisa que eu preciso ser humilhado por isso. E aquilo que você falou sobre a, né, população e tudo, é assim, não é o que você quer me oferecer, não, é o que eu estou precisando, né? Porque às vezes eu falo, não, eu quero comida. Eu falo, mas eu não quero comida, eu queria casa, né? Enfim, né, a gente tem que assistir com aquilo que o outro está precisando, né? Qual que é a demanda dele. Para isso a gente tem que ouvir e tem que ter humildade, né? Exato. Isso é importante. Então, entender por que é que a gente entende que o trabalho da psicologia ele é importante, do preparo desse voluntário. Fundamental. Para ele fazer... se você não está pronto para isso, meu filho, vamos dar um tempo, vamos se preparar então, né? Vamos pensar em outras coisas. Mas para você estar lá e realmente estar lá presente, né? Com a sua presença. Com a sua presença. Tem um papel muito, muito forte aí, porque ela não só prepara, mas ela sustenta, né? Então, você prepara no antecipatório, vamos dizer, né? E sustenta ao longo do processo, né? Exatamente. Muito importante, muito legal. E aí, vou falar um pouquinho do curso, Nancy, só para as pessoas, né, ouvirem um pouco da história. O curso, ele é mais ou menos em torno de 35 horas, alguma coisa assim. E a ideia é a gente poder falar, né, sobre rompimento e formação de vínculos, como formar uma associação de voluntários, como desenvolver uma ação voluntária própria, né, pessoal, às vezes, que eu posso ter uma no meu prédio, né, Nancy? Aquilo que a gente estava falando, pode ter ações voluntárias isoladas, mas eu preciso planejar, eu preciso ter um passo a passo, para isso não ser totalmente perdido, né, totalmente, né, eu tenho que, né, a Nancy, a gente tem um roteiro super chique, viu? Bacana demais, depois a gente pode contar para vocês aí. É tipo assim, naquela ideia assim, do que eu quero fazer? Quem que eu quero ajudar? Né? Tem que começar de um planejamento, né, Nancy? Eu acho que você podia falar um pouquinho desse passo a passo, com o intuito das pessoas entenderem que não é só também ter boa vontade, né? Tem que ter um pensamento estruturado, né? O porquê que a gente pensa que é importante o planejamento de uma ação? Porque ela também te dá credibilidade no que você faz. Sabe? E você, eu acho que isso é importante para você
E mesmo que eu vou fazer, não vou sair da minha casa, vou fazer, como você falou, vou fazer no meu prédio, não importa o que é que eu vou fazer. Isso também dá uma credibilidade para as pessoas, olha, eu quero isso dessa forma, isso, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar algo sim, como a gente falando assim, vou ganhar meu reconhecimento mesmo, que eu sou uma pessoa boa também, sabe? Que eu posso estar ajudando, ou o que for, né? Que eu posso estar melhorando esse mundo, sabe? Que eu estou fazendo a minha parte. Não importa se ela é pequena, não é questão de tamanho, né? Eu acho que é o que cada um pode fazer e dar conta, e é o que a gente precisa. Sabe? Então, por isso eu acho que é importante nós vamos trabalhar, né, nesse fim de semana, né? Sexta, a gente vai trabalhar sobre isso. Amanhã, né? Amanhã à noite tem aula, sábado à noite tem juntos. aula e sábado de manhã tem aula. Isso. Né? Então, gente, assim, é uma ideia que a Nancy fala, né? Porque, assim, a gente, não sei em qual livro que eu li, mas fala assim que a gente, qualquer grande incêndio, ele começa com uma faísca, né? Começa com uma ação pequenininha, né? Um evento menor. E depois ele vai crescendo. Então, é nesse intuito que, às vezes, por exemplo, né? A gente, às vezes, junta lacre, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Complexo São Francisco, inclusive, que, né, cedia o nosso curso, que junta os lacres de latinhas, a gente coloca em garrafas PETs e acho que a cada 20 garrafas PETs lotadas de lacre, a gente consegue comprar uma cadeira de rodas para algum usuário do SUS. Né? Então, assim, eu acho que... E aí você imagina, né? Às vezes é uma ação pequena, né? Você vai juntar lacre no seu prédio, ou você vai nos restaurantes e cantinas, né? E lanchonetes do seu bairro para poder fazer essa ação. Mas, de novo, se você tem um planejamento, se você fala assim, olha, eu faço isso por causa disso, isso, e a pessoa vai comprar a ideia junto com você. E aquele que está fazendo, Nancy, ele vai se sentir um voluntário junto, né? Aquele que não deixa os lacres, né, irem para o lixo, ele também está se sentindo parte do processo. E você pode fazer pequenas, exatamente, eu junto para mim, mas eu junto, os outros vão vendo que há que é uma consistência no seu... Fulana faz isso, fulano, quando você vê, você está recebendo um monte de lacre, não sabe de onde veio. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Exatamente. E eu acho que, assim, como eu falo até no meu TCC, né, de voluntariado e cuidados paliativos, eu acho que, assim, é uma mudança de perspectiva, né, uma mudança cultural, né, Nancy? Porque não é comum no Brasil o voluntariado, vamos dizer, designado dessa forma. A gente faz muita caridade, né, no centro espírita, na igreja, né, em alguns trabalhos assim, a gente já fez. Né? Se a gente olhar para trás, a gente já fez várias coisas. Mas o voluntariado, com esse compromisso, com esse comprometimento, com esse preparo, ele não é tão comum aqui no Brasil. Não, né? Então, não uma mudança de perspectiva, uma mudança né, cultural ali, para a gente poder estar inserindo isso, né, dentro da nossa prática mesmo. Né? Aquilo que a gente estava falando, não só um voluntário, mas eu me preparar para aquilo que eu me propus, né? Porque é isso que a gente tem que entender. A gente está saindo daquela coisa da ideia do voluntariado como só uma questão da filantropia e caminhando para a cidadania. Então, ainda nós vamos encontrar, e precisa, às vezes são necessários, sim, associações que têm que buscar a questão da filantropia e tal. Mas não só isso, sabe? O que eu posso acrescentar além para essas pessoas que estão nesse nível de muita carência, que outros recursos, que outras formas eu posso ajudar essas pessoas, né, essa comunidade, fazer um outro tipo de movimento também, para poder fazer essas pessoas sair dessa posição de só carente, ou só receber. Alguns a gente acha que não vão sempre ficar nessa posição, são alguns realmente sempre tem, isso independente de ser pobre ou rico, né? Isso independe. Mas eu preciso de ver o que eu posso fazer um movimento em que eu posso fazer uma intervenção na sociedade. Eu posso modificar, eu posso alterar, eu posso ser um agente de transformação. É disso que a gente está falando. É um voluntário
né, só para sair na selfie, ou é um voluntário que eu posso fazer uma transformação mínima que seja, mas eu faço. Eu estou buscando alguma transformação, nem que seja no meu ambiente da minha família, da minha comunidade. Sim. E outro dia eu estava lendo sobre compaixão, e a compaixão é aquilo assim que você vê, você enxerga o sofrimento do outro e junto com essa percepção do sofrimento do outro vem uma vontade genuína de fazer alguma coisa a respeito. Né? Então, mas fazer com ele. É isso que eu acho que a gente tem que entender. É escutar essa pessoa e ver o que ela está falando, que vai falar para você que ela está precisando e que você pode ajudá-la a clarear o que ela quer, o que ela bom para ela. E não eu fazer para você. É isso que não é. Isso para mim não é ser voluntário. Só vou fazer por você. A não ser que você está incapaz, né? Isso é outra coisa. Você está numa cama incapaz, tudo bem. Mas eu vou te ajudar para que você saia dessa incapacidade sua agora. Mas é todo mundo ativo no processo, né? O assistido e o que está assistindo, né? Exatamente. Isso é a beleza, porque senão essa história da gente carregar o outro e tirar ele do sofrimento não adianta nada, né, Nancy? Que do ponto de vista psicológico, você pode falar muito melhor que eu, a gente não tira ninguém do sofrimento dele, né? A gente ajuda ele a passar pelo sofrimento dele. A gente pode ajudar, a gente pode ter uma intervenção aí, mas não necessariamente içá-lo, né, da lama que ele se encontra, né? Ele tem que entender o que eu fiz para estar nesse lugar, o que eu não fiz, o que dependeu de mim, o que não dependeu de mim, na verdade, até para não sair carregando culpas desnecessárias, né? A gente carrega culpas desnecessárias demais. Então, até para isso a gente tem que... Um negócio que a gente carrega, né, de graça, assim, na vida. O povo põe nas suas costas e você aceita bonitinho. Até para dizer assim, não, isso não é meu. Sinto muito. Toma que o filho é teu. É verdade, é verdade. Nancy, você tem mais algumas palavrinhas para falar com a gente? Algum recado que você queira passar? Que está no finalzinho do nosso tempo, né? A live termina em 60 minutos. Eu estava aqui pensando, né? Alguma coisa que a gente poderia falar mais. Eu acho que a gente já trabalhou bem isso, né? De trazer a importância, né, desse autoconhecimento, mas por isso mesmo, sabe? Da gente e transformar esse autoconhecimento em alguma coisa prática, em fazer algo com isso. Eu me conhecer não é para eu dizer, olha, eu sou perfeita ou imperfeita, não. Dentro das minhas imperfeições, dos meus limites, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso inventar? O que eu posso construir? O que eu sou boa? Né? E, inclusive, tirar um pouco, né? Deixar de falsa modéstia. Não, eu sou boa nisso, eu faço isso muito bem. O que isso eu posso ajudar o outro a fazer? Né? Isso eu posso ajudar alguma pessoa. Esse negócio que eu faço tão bem, todo mundo gosta, todo mundo fala que eu faço bem, que é legal. Até escutar. Nossa, todo mundo não gosta de falar com você, que você é boa para escutar. Isso é uma coisa boa, rara. Outra coisa que a gente até esqueceu de falar, que é isso, né? Que a gente pode falar aqui rapidinho, no minuto aí que resta, que a gente pode ser voluntário dentro da nossa profissão, né? Então, assim, você pode ser uma psicóloga voluntária, eu posso ser uma fisioterapeuta voluntária, né? Mas eu também posso ser uma cantora voluntária. Ninguém vai querer mais um exemplo. Eu posso ser uma contadora de histórias, né? Ou, enfim, eu posso trabalhar tanto dentro daquilo que eu já faço na vida, né? Então, assim, o voluntariado profissional, no sentido de que eu atuo com a minha profissão, ou pode ser completamente em outra área, né? Eu posso dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, muita amiga minha, que nós aposentamos, né, na mesma época e tal, e ela resolveu, um dia da semana, ela faz o voluntário dela em uma ONG, né, e é na farmácia dessa ONG. E o trabalho dela é distribuir, dar os remédios. Ela diz que a paciência que ela tem para conversar com as senhoras idosas, explicar como que tem o remédio, como é que ela tem que tomar, escreve tudo. Isso tem a ver com o conhecimento da psicologia dela, que ela está aplicando em outra situação. Sim, verdade. Né? E isso eu posso fazer também. Eu não quero mais ser psicóloga, mas esse meu conhecimento ninguém me tira, né? Eu posso usar.
Eu posso usá-lo, aplicá-lo. Então, eu vou avisar para todo mundo aqui que a live está gravada, tá? Ela vai ficar no Instagram 24 horas e depois ela fica no nosso canal do YouTube, da Entrelaçando Vidas. Tá bom? Faltam 20 segundos para acabar, então antes da gente ser degolada, né, a gente vai dizer nosso tchau. Muito obrigada a todos que assistiram. Acho que foi muito proveitoso. Te agradeço muitíssimo, Nancy. Obrigada. Pena se alguns não conseguiram escutar direito, né? Porque está meio picado. Mas vamos ver se no YouTube não fica, né? Tá, isso. Porque para mim foi perfeito. Tá bom? Tá, eu agradeço também o convite, né? Como sempre, né?